Vamos para mais uma aula aí. Biomas brasileiros, formações abertas. Formações abertas, dentre os biomas brasileiros, serão aqueles onde tem predominância em gramíneas, árvores baixas, árvores maiores somente, muito esparçadas entre elas. E um grande exemplo do maior bioma brasileiro aí desse tipo, dessa categoria, é o Cerrado, considerado a savana brasileira. O Cerrado, ele ocupa aí o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Ele é tão grande que só perde basicamente para o bioma amazônico. 22% do território nacional ele é ocupado pelo Cerrado. Ele possui aí uma característica fitogeográfica. Isso significa que sua composição é basicamente uniforme, não tem uma grande variação de ecossistemas dentro do cerrado. E também tem outra característica que é a biogeográfica, que são fronteiras naturais muito bem estabelecidas em seus limites, tá bom? Basicamente é composto de áreas planas. O clima é quente, variando entre 20 a 30 graus, depende um pouco também da região, pode mudar e variar isso aí, mais quente, mais frio. É muito rico em espécies vegetais, tendo basicamente gramíneas, arbustos e árvores, mais gramíneas e arbustos. O solo tem poucos nutrientes, baixa capacidade de reter água, por isso forma uma grande quantidade de aquíferos nessa região. É uma região com uma grande quantidade de lençóis freáticos e nascentes de rios. As características da vegetação dessa região, basicamente, é as árvores com galhos muito torcidos, plantas com raízes muito compridas, né, para poder alcançar os aquíferos. Muitas plantas são utilizadas na indústria, principalmente farmacêutica e alimentar. Um exemplo aí é o piqui, que é dessa região, a arnica, que é usado como anti-inflamatório. Também tem muita goiabeira, pitanga e por aí vai, tá bom? Animais em extinção, tem a onça pintada, tucanaço, lobo-guará, tamanduá-bandeira, cachorro do mato vinagre e água cinzenta. Esses são simplesmente alguns, né? Outra característica é a necessidade do fogo, da queimada que vem com as chuvas, através dos raios, para poder acontecer a floração, floração das plantas. Muitas plantas nessa região eles são adaptados ao fogo e conseguem resistir ao fogo, e o fogo é necessário para dar uma limpada na região, para reciclar os nutrientes. Porque como é um solo que não retém água, a água ele vai fluir para os aquíferos, levando os nutrientes com ela. E aí a necessidade do fogo para poder meio que adubar o solo para essas plantas. Por conta que esse fogo está acontecendo cada vez menos por conta da intervenção humana e tudo mais, até questões de agricultura, modificação da terra aí, está havendo nesse bioma uma grande perda de biodiversidade. Bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga compreende aí 70% da região Nordeste, 11% do território nacional, compreendendo aí os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Tem como principais características secas extremas, o que levou ao nome Caatinga, que no Tupi-Guarani significa floresta branca. Seu solo é pobre em matéria orgânica. A fauna é diversificada. Antigamente acreditava-se que tinha poucos animais nessa região, mas com as pesquisas descobriu-se que não é bem assim. Possui longos períodos de estiagem sem chuva, vários anos inclusive. O clima é tropical semiárido, clima de deserto. Adaptação ao clima aí, muitos animais e plantas possuem adaptações, tendo aqueles que migram para outras regiões no período de seca prolongada. As plantas vão perder suas folhas e fazer fotossíntese pelo caule. Inclusive a perda das folhas, mostrando somente o tronco em várias espécies vegetais que dão a essa aparência, né, da floresta branca e do significado do nome. A temperatura média é de 27 graus, podendo chegar a mais de 40 graus. As espécies vegetais na Caatinga basicamente possuem troncos tortuosos, são árvores baixas, poucas árvores
de grande altitude, maioria arbustos e árvores de pequeno porte com troncos tortuosos, possuindo espinhos em seus troncos e folhas. Suas folhas caem em períodos de seca. Suas raízes são raízes tuberosas que armazenam água, em sua grande maioria, e possuem a capacidade de fazer fotossíntese em seu tronco, sem a necessidade das folhas. Já foram encontradas mais de 1.981 espécies de plantas, sendo que 40% é endêmica da região, só encontrada lá. Todo animal endêmico só é encontrado naquela região. Endêmico significa isso. A fauna, 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 117 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes, 221 espécies de abelhas, somente nessa região. Isso catalogado, né? Fora o que já foi extinto e o que não é mais achado lá. Os campos aí, campos ou pampas sulinos, vai ser encontrado basicamente no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. O inverno varia aí entre 10 a 14 graus, podendo ser com a temperatura mais baixa, né? O verão entre 20 e 23. O clima no inverno é úmido, no verão é seco. Possui intensa cultura e agropecuária na região. Possui menor biodiversidade se compararmos com os outros biomas brasileiros, né? Tem menor biodiversidade. O relevo ele é mais suave, ele é mais ondulado, pouco ondulado. A vegetação basicamente é longos campos de gramíneas e arbustos aí, que é a vegetação predominante, com matas ciliares, né? Matas próximas aos leitos de rios e algumas regiões de floresta nas serras mais altas, né? Nas serras, nas regiões de serra. Nós temos aí a fauna como representantes o graxaim do campo, veados, tatus e gato palheiro, numerosas espécies de anfíbios, répteis e aves como quero-quero, João de Barro e ema. 60% dos campos do Brasil eles já foram devastados aí, tanto para a agricultura quanto para a agropecuária. Esses biomas brasileiros que foram falados agora, principalmente a caatinga e o cerrado, eles estão sofrendo bastante com a desertificação. No mundo, 60 mil quilômetros, né, por ano são transformados em novos desertos. É basicamente o tamanho do estado da Paraíba. E o que ocorre aí uma grande preocupação, né? Porque para poder reformar um deserto em um solo para ser cultivado, para ser utilizado, para que novas espécies vegetais vivam nele, é muito mais custoso do que você poder combater essa desertificação. A desertificação ela vai acontecer basicamente por conta de solo exposto, seja por queimada, seja por agrotóxico, seja por limpar uma área, independente de como foi. O solo ficou exposto, ele irá erodir muito rapidamente, transformando a terra em areia e aí pronto. Aí tá aí o deserto. Tá? Isso acontece muito na região do Maranhão, os lençóis maranhenses, ele está aumentando a cada ano aí, perdendo solo cultivável para se transformar em areia, tá bom? Em 1996, a Convenção Internacional de Combate à Desertificação, ele instituiu certas práticas que alguns países aderiram, né? No caso aí até 2014, 1.693 países assinaram o tratado, onde eles iriam eliminar práticas de agricultura que causassem erosão do solo, diminuir ao máximo o desmatamento para a agricultura ou pecuária, evitar queimadas, evitar o uso prolongado de agrotóxicos, pois envenena o solo, né? Diminuir a poluição, pois torna o solo infértil, evitar o acúmulo de sais no solo por conta de uma irrigação sem cuidado devido. Todos esses cuidados aí para poder evitar a desertificação. No entanto, pela ganância, isso não acontece. E quanto menor o solo cultivado, menor a quantidade de alimentos aí para a mesa, não é verdade? Mas tem que ser cultivado com responsabilidade. No município que eu moro, inclusive, já ouvi muitos relatos de quando há chuvas fortes,
na cabeceira do rio, em regiões onde há muito plantio, mais abaixo os peixes tendem a morrer. Por quê? Porque a água carrega os agrotóxicos para os leitos dos rios, matando, né, os peixes. A água da chuva leva esses agrotóxicos para os rios, matando os peixes. Então, se é venenoso para os peixes, provavelmente é venenoso para as plantas também, para os outros animais. E com o tempo vai tornando o solo cada vez mais infértil. Tá bom? Vamos ter uma consciência aí, ok? Obrigado por ter assistido a aula até o final. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa. Abração a todos aí. Tenham um ótimo dia.